haver ferido o filisteu, Abner o tomou e levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Olha para teu irmão, olha para ele e fala assim: você vai sair daqui de posse de vitória. De posse de vitória. Pode sentar glorificando ao nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos fala em 1 Samuel, capítulo 17, uma história muito conhecida, que todos já ouviram falar desde a sua infância, que é a derrota de um gigante. Mas quando eu falo de um gigante, e quando a Bíblia relata sobre esse filisteu, nascido em Gade, a Bíblia diz que ele tinha 2,65 metros de altura. Ele não era um gigante, ele era apenas um homem alto, mas considerado um gigante naquela época, porque ele só tinha 2,65 metros de altura. E a Bíblia vai dizer que quando Saul ouviu falar dessa grande afronta, mandou reunir todos os oficiais para que mandasse cartas em todas as províncias de Israel e circunvizinhas, para reunir homens que tivessem coragem de derrotar esse gigante chamado Golias. E a Bíblia diz que essa carta chegou na casa de Jessé. A Bíblia diz que Jessé reuniu os seus filhos fortes, os seus filhos mais velhos, experientes em guerra, porque a Bíblia diz que de fato os seus filhos eram considerados guerreiros. A Bíblia diz que Jessé, o belemita, ele tinha 8 filhos, mas ele só colocou para a guerra 7 filhos, menos Davi. Davi sempre tinha uma rejeição. Enquanto os irmãos, ele foi chamado para estar na guerra contra Golias,
não fui escolhido para isso. A Bíblia diz que ele obedece ao Pai, e o Pai fala para ele: vai, mas volta até mim e traz uma garantia que você não ficará naquela guerra. Quando o Pai falou isso, sabe o que o Pai estava dizendo? O Pai estava desacreditando da chamada de Davi. Ele estava dizendo assim: vai, mas volta. No capítulo 17 e o versículo 17 ele disse: vai, mas tu tens que retornar. Tu não pode ficar naquela guerra. Aleluias. O Pai não acreditava na capacidade que Deus estava dando a Davi. O Pai estava dizendo: tu vai para aquela guerra levar o lanche, mas tu não podes derrotar nenhum gigante. Vai, Davi, e volta, porque tu és o menor da casa. E a Bíblia diz que Davi vai, e ele procura saber como estão os irmãos. O que eu vejo nesse texto, que o primeiro adversário de Davi não foi Golias, mas o primeiro adversário de Davi foi o seu próprio pai. O primeiro adversário de Davi foi seu próprio irmão, porque ele foi até a guerra, deixou o alimento e ele foi procurar os irmãos para saber como eles estavam, mas ele estava ciente que ele voltaria como o pai ordenou. Mas a Bíblia diz que quando ele vê aquele gigante afrontando o povo de Deus, ele olha para aquele povo, olha para o gigante, olha para aquela multidão e diz: quem é este homem que está afrontando o povo de Deus? Olha para cá para tu pegar a palavra. Eita Jesus, que recompensa teremos quem derrotar esse gigante? E a Bíblia diz que o rei estava oferecendo, olha para cá, grande riqueza. Segundo, casar com a sua filha. Terceiro, ele ia isentar impostos de toda a família daquela pessoa que derrubasse aquele gigante. Davi, quando viu aquela proposta, ele disse: eu vou derrotar esse gigante. O que me chama a atenção é que quando Davi se propôs, o segundo adversário que se levanta contra Davi não é Golias, é seu próprio irmão chamado Eliabe. Eliabe olha para Davi e diz: Davi, o que é que você está fazendo aqui? Aqui não é lugar para você. Você era para estar pastando, você era para estar cuidando das ovelhas de nosso pai. Aonde estão as ovelhas de nosso pai? Davi olha para ele e dá as costas. A Bíblia diz que Davi olha para seu próprio irmão e dá as costas. Sabe por quê? Porque quem sabe a unção que carrega não dá ouvido. Ai Jesus, ai Jesus. Se você carrega a unção de Deus, não dê ouvido àquelas pessoas que estão se levantando contra a tua vida, porque Deus está aqui esta noite. E existe vitória preparada nesse começo de ano. A Bíblia diz que ele interroga Davi, ele se levanta contra Davi e diz assim: o que é que você está fazendo aqui? Ele não acreditava em Davi, mas Eliabe se esqueceu que no capítulo 17 ele foi escolhido e ungido como rei. O que me chama a atenção nesse texto, olha para cá, para você entender a mensagem, que eu quero entrar no texto, que Eliabe, ele não aparece em nenhum capítulo na história de Davi.
vai ser tão grande que vai ser que nem a história de Noemi. Noemi vai dizer, eita, Ruth vai dizer a Noemi, Noemi, me conta a tua história, porque eu vou escrever. Me conta a tua história, porque eu vou falar. Me conta, ai Jesus, a tua história vai ser testemunho em 2026. Quem acredita numa nova história, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua, levanta as duas e adora. Aumenta o fundo musical, meu filho. Oh Jesus, Deus está restaurando histórias esta noite. Deus está, porque você está perdendo tempo com coisas que só está em capítulo, mas não faz parte da tua história. Deus está criando pessoas em 2026 que já era para você ter tirado da tua vida, que não faz parte da tua história, mas faz parte de um capítulo da tua história. Passado é passado, existe uma história nova escrevendo na tua vida hoje. A história de Eliabe, ela é excluída, ela é apagada. A história de Eliabe, Deus fez ao contrário. O guerreiro Deus apagou, mas quem era esquecido, o menor da casa do pai, ele colocou com letras garrafais como vitorioso. Sabia disso? Quando você chega em Jerusalém, a primeira coisa que você vai ver de longe é um nome bem grande com letras garrafais: Cidade do Rei Davi. Tua vitória vai ser escrita com letras garrafais. Eita Jesus, Deus está preparando vitória hoje na tua casa, na tua vida, na tua família. Aleluia, aleluia. Levanta a sua mão direita, diga assim comigo: eu tomo posse da vitória. Repita de novo: eu tomo posse da minha vitória. Só que toma posse da vitória. Você está coberto pela mão protetora do Senhor. A Bíblia diz que Davi nasceu em Gade. Diga comigo: Davi nasceu em Gade. A Bíblia diz, está na Bíblia, no livro de Josué, que Deus tinha garantido a vitória de Davi há mais de 430 anos antes de Golias nascer. Sabia disso? Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 11, e o versículo 21 e o versículo 22. Há mais de 450 anos atrás, antes que Davi nascesse, Deus já tinha dado a vitória para ele. A Bíblia diz assim, Josué 11, 21 e 22: naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins, que é mesmo que gigantes, das regiões montanhosas de Hebron de Deus, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com suas cidades. Nem os gigantes anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, em Gade e em Asdod. Em Gaza, em Gade e em Asdod. Eita Jesus, aonde Golias nasceu? Gade. Repete comigo: Golias nasceu em
Davi nascesse, levanta a tua mão direita. Aquilo que está se levantando contra você, aquela pessoa que está se levantando contra você, ele nasceu, ela nasceu, aquele problema nasceu para te promover na terra. Eu quero profetizar esta noite que antes que Golias nascesse, Deus já tinha planejado Golias para promover Davi na terra. Esse problema não é para te derrubar, esse problema é para te dar vitória. Você será promovido, porque Deus já tinha preparado esse problema para te dar vitória. Está na Bíblia. Existem pessoas, eu vou falar algo aqui que você vai achar que é antibíblico, mas que acha. Existem pessoas, existem situações, existem provas que nasceram para te promover espiritualmente. Existe situação que nasceu para fazer você ser promovido no momento de Deus, porque a Bíblia diz que quando Golias afrontou o povo de Deus, Davi se levanta, e a Bíblia diz que Davi vai direto para Saul. A Bíblia diz que Saul pega as suas vestimentas, que ele tanto vai para a guerra e coloca sobre Davi. Era o capacete, era a espada, era o escudo, mas a Bíblia diz que Davi não se mexe. Olha para cá, Davi não sai do lugar, Davi fica preso. Ele diz: tira isso de mim, porque eu não consigo me mover. Ele não consegue levantar a espada. Olha para cá, ele não consegue levantar a espada de Saul. Mas o que me chama a atenção é que a espada de Golias, que era maior e mais pesada, ele levantou com apenas uma mão, mas a espada de Saul com duas mãos não saiu do lugar. Sabe por quê? Porque Deus casou. Quando Deus estava na casado, quando deu a Jesus, aquela espada não era para Davi, aquela espada era para Saul. Sabe por quê? Porque se Davi tivesse levado a espada de Saul e derrotado o gigante, Saul tinha falado: só matou o gigante porque foi da minha espada. Você não vai precisar de ajuda de ninguém para vencer esse gigante. Usa o que você tem, usa o que você tem, usa.
eu arranquei da boca do leão aquelas ovelhas. Era a mesma coisa de Deus estivesse falando com Saul através da boca de Davi, dizendo assim: onde você parou, Saul? Onde você desistiu, Saul? Deus me habilitou para continuar. Meu irmão, não olha para quem parou, não olha para quem desistiu. Se quem está do teu lado parou de fazer, o importante é que você não vai parar, porque hoje nesse culto Deus está te habilitando para você derrubar os gigantes. Muitos gigantes vão cair em 2026. Será o ano da misericórdia de Deus. Só quem acredita, abre a tua porta e glorifica. Eita Jesus, abre a tua boca e glorifica. E Deus tinha habilitado Davi para aquela peleja. A Bíblia diz que Davi vai lá no ribeiro, ele pega 5 pedras, diga comigo, 5 pedras. O interessante é que ele pega 5 pedras e ele derruba um gigante só com uma pedra. E a Bíblia diz em 1 Pedro 2, versículo 5, que vós sois pedras vivas do altar de Deus. Olha para o teu irmão e fala para ele: você é pedra viva. Pedra viva. Quando Deus chamou Pedro, ele olhou para Pedro e disse assim: tu és Pedro, vem cá, vem cá. Deus chama Pedro e ele diz assim: tu és Pedro. Alguns ministérios acreditam assim, mas não é o nosso caso, viu? Está afirmando, mas não é o nosso caso. Tu és Pedro, tu és Pedro, tu és Pedro, e tu és a pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É assim que alguns ministérios ensinam, mas a Bíblia não ensina assim. Olha como a Bíblia ensina: tu és Pedro, está elegante? Tu és Pedro. Tu és Pedro, não é? Diga comigo: eu sou Pedro. Sobre esta pedra, Jesus, eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. Pode citar? A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Se você acredita, aplauda o nome do Senhor. Aí o mesmo Pedro escreve 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, ele diz: vós sois pedras e vivas no altar de Deus. Aí Davi vai no ribeiro, pega umas pedras que representam eu e você. A Bíblia diz que Davi, ele coloca ali e joga aquela pedra através do seu alforje. Ele joga aquela pedra. Como ele era pequeno e o gigante era grande, a pedra saiu de baixo para cima. A pedra saiu de baixo para cima. Eu vou repetir porque o braço está doendo. A pedra saiu de baixo para cima. Quem é pedra? Quem é pedra aqui? Quem é pedra? Diga comigo: eu sou pedra. Eu sou pedra. E aquela pedra que Davi jogou, ela foi de baixo para. Tem muita gente hoje que Deus vai tirar de baixo e vai colocar lá em cima. Lá em cima. Espera que tu vai dar um glória a Deus mais alto. A pedra foi de baixo para. E bateu aonde? No peito? Bateu aonde? No braço? Bateu aonde? Fala a cabeça. Bateu na. Tem muita gente que Deus vai tirar de baixo e vai colocar por cabeça. Por cabeça. Ai, Jesus. A pedra foi de baixo para cima, na cabeça. E a Bíblia diz que o gigante está. A Bíblia diz que o gigante está. A Bíblia diz no capítulo, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 57, 58, que a pedra ficou
Tira essa pedra. Tentaram tirar a pedra da cabeça e não saiu. Quando Deus coloca você por cabeça, o diabo pode tentar. Ai, Jesus. Tem muita gente que está escuro e 26, Deus está colocando por cabeça. Abra a boca. Você está sendo habilitado por Deus. Você está sendo habilitado. Primeira Samuel, coloca para mim, 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 17, a Bíblia diz que o pai fala assim para ele: vai até a guerra, capítulo 17, capítulo 18, versículo 18, perdão, o outro versículo: vai para a guerra, visitar os teus irmãos e trarás uma prova de como eles passaram. Sabe o que o pai estava dizendo? Na minha tradução está um pouquinho diferente, mas assim: vai mostrar uma garantia. Quando ele estava dizendo isso para o seu filho, ele estava desacreditando que o filho iria para a guerra. Ele estava dizendo: tu vai, mas tu vai voltar, mas volta com boas notícias. O pai achou que o filho iria voltar com as mãos abanando. Lá vem o filho com a cabeça, lá vem o filho com o troféu, lá vem o filho. Ai, Jesus, quem pensou que você ia voltar para casa hoje, vai voltar com o troféu na mão, vai voltar com o troféu na mão. Ela bateu na machada na boca. Se alguém acredita, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Davi, você vai, mas tem que me trazer a garantia. Vai e volta. Aí Jessé pensou: vai voltar sem nada, vai voltar sozinho, vai voltar sem notícia. Aí quando Davi volta, é uma surpresa. Davi está com a cabeça do gigante na mão. Aleluia! Aquele gigante vai ter que cair em nome de Jesus. Eu tenho a palavra de Deus esta noite. Quanto maior for o gigante na tua vida, maior será a queda, maior será. Eu não sei o tamanho da tua dificuldade, eu não sei o tamanho da prova que você está passando. Deus está dizendo: quanto maior o gigante, maior vai ser o que Deus preparou para você. Ai, Jesus, uma bacana lá chega. O Espírito de Deus está aqui esta noite. O Espírito de Deus está aqui esta noite. O Espírito de Deus, faça assim com o dedo direito, aponta o seu dedo para a sua casa, diga assim: eu vou chegar na minha casa hoje com um troféu em minha mão, com um troféu em minha mão, porque Deus me habilita.
Deus.